Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu coloquei na capinha noiva beijando o gêmeo errado e casos de traição. Eu vou falar alguns casos bem rápidos, alguns inclusive são notícias. No primeiro caso, era um casal novinho, 22, 23 anos. Ele trabalhava muito, mas percebeu que a esposa estava comprando muitas coisas caras e que ela não trabalhava e não tinha condições de ter essas coisas. Aí ele, suspeitando, foi segui-la e descobriu que ela estava tendo um caso com um aposentado do governo federal que ganhava muito bem, ele tinha mais de 70 anos e era viúvo. A esposa, indagada pela reportagem, disse que amava demais o marido, nossa, amava, não é? Mas que ele não tinha condições de dar a vida que ela necessitava. E ela manteve esse caso de alguns meses com esse coroa de 70 e poucos anos, mas estava arrependida e queria o perdão do marido. Essa foi a notícia que eu vi na internet. Espero que o marido não tenha perdoado, não é? E caso perdoar, deixe ela seguir a vida dela de promiscuidade. É claro, não é? Porque eu tenho certeza que se fosse o contrário, ele sendo bancado por uma coroa viúva rica, ela não iria ficar feliz, ela não gostaria. Então, mais uma vez, aquelas pessoas que gostam de fazer maldades com outras têm que aceitar também que façam com ela, correto? Outro caso aqui, o João. Presta atenção nesse caso aqui, é curto também, tá, gente? O João estava na sala com a esposa dele vendo um filme e de repente ela dormiu, ela apagou. Acho que o filme deveria ser bem chato, não é? Aí ele olhou para o celular dela, pegou e pensou: vou fazer uma brincadeira com a melhor amiga da minha esposa. Vou trollar a amiga da minha esposa. Aí ele pegou e foi no Whats e mandou uma mensagem para a melhor amiga da esposa dele. Ele escreveu o seguinte: amiga, você não vai acreditar, eu estou grávida. Aí a amiga vai e responde o seguinte, cara, essa daqui, que loucura. Ela vai e responde o seguinte: é de quem? Do Ricardo ou do Felipe? Aí o cara ficou doido na hora. Claro, não é para menos, o nome dele é João. Cara, meu Deus do céu, essa daí foi sinistra. Ele acordou a esposa na hora e ela, chorando muito, teve que confessar para ele que estava tendo caso com os colegas de trabalho. É uma bem curta e também espero que o marido tenha se separado, não é? Porque volto a dizer para vocês, quem comete esse tipo de coisa, sempre que tem chance, faz. Porque são coisas que viciam. E qualquer problema que a pessoa sentir que tem no casamento, qualquer atitude do parceiro ou da parceira que vai incomodar essa pessoa que trai, ela volta a trair. Então o casamento já está destruído, já está acabado desde o momento que você trai. É por isso que eu insisto em dizer para vocês não insistirem em relacionamentos assim. O outro caso, o rapaz meio gordinho, ele conheceu uma garota, e essa garota reclamando muito do antigo relacionamento dela, porque o ex-namorado dela era muito violento, traía ela com todas, usava substâncias entorpecentes, era um cara ruim demais para ela, que fez ela muito sofrer e que ela tinha medo de relacionamentos. E ele, pelo contrário, era um homem bom, um homem correto, não era galinha e nem poderia, não é? Era pouco habilidoso com relacionamentos devido à aparência dele, mas era um cara muito trabalhador e tinha uma vida legal. Ele ganhava bem, o trabalho era um trabalho digno, um trabalho que nem todo mundo tem, ganhava bem. Nisso eles começaram um namoro, ela parou de trabalhar, foi morar com ele, e já estavam fazendo planos de se casar,
Mas um dia, a amiga dela, a melhor amiga dela, conversando com ele na sala, falou com ele assim: olha, ela não é bem quem ela diz ser. E dizia sempre para ele, e ele perguntava: por que você está me dizendo isso? Você vai descobrir por si só. Algum tempo depois, a amiga estava presente e ele fez o pedido de casamento. Deu a aliança, aí a noiva ficou feliz, não é? E a amiga com uma cara estranha. Ele percebeu isso, mas ele ficou na dele. Só que a amiga dela, quando ela saía, começou a mandar muitas mensagens para ele. E ele, poxa, você está querendo atrapalhar o meu noivado. Eu não vou trair a minha noiva. Ele achava que a amiga estava dando em cima dele. E nisso foi marcado o casamento. No dia anterior, teve a festa de despedida de solteira da noiva. E ele foi beber com alguns amigos. Nisso que ele estava bebendo, e a coincidência é que o prédio que a noiva foi fazer a despedida de solteiro, o hotel, era em frente onde ele estava bebendo. Por coincidência, né, gente? Aí, de repente, ele recebe uma ligação da amiga dela, dizendo que ela queria mostrar um negócio para ele. Ele ficou na dúvida, mas resolveu ir. E ele foi acompanhado de um dos amigos que estava bebendo com ele. Chegando lá, a amiga na porta falou com ele assim: eu vou te mostrar e vou te contar algumas coisas. Mas nisso ele já estava ouvindo os barulhos que vinham de dentro do apartamento de gemidos. Aí você imagina a situação do cara, não é? Quando ele abriu a porta, ela estava em cima de um cara e, para espanto de 0 pessoas, era o ex-namorado dela. Aí ele pegou, olhou assustado, ela se levantou, tentou se cobrir e ele saiu andando com um amigo desnorteado, enquanto a ex-noiva dele gritava com a melhor amiga dela, dizendo: você destruiu a minha vida, você acabou com a minha vida. E ele saiu. No outro dia, né, a noiva estava no altar, como se nada tivesse acontecido. Aí, como ele não compareceu, ela alegou para os convidados que ele havia bebido muito na noite anterior e não estava bem psicologicamente. Ela não assumiu o que tinha feito. E ele saiu como o vilão da história, né? Depois a amiga dela contou tudo para ele, dizendo que ela nunca havia terminado com o ex-namorado dela, porque ela amava o ex-namorado dela, e essa amiga aconselhava ela o seguinte: você vai largar o seu noivo maravilhoso, homem bom, para ficar com o traste que sempre te traiu, te agrediu, fez tudo de ruim para você e você ainda gosta dele? Moral da história. Algum tempo depois, ela mandou uma mensagem para ele dizendo estar grávida, que o filho era dele. Aí ele riu e falou com ela assim: hoje não é 1º de abril e eu não caio mais nas suas armações. E peça ao seu amante e grande amor que assuma a criança e não ligue mais para mim. Ele foi e bloqueou tudo. Todo o telefone que ela ligava, ela sempre trocava de número e todo número diferente ele bloqueava. Inclusive eu faço isso também. Eu não recebo ligação de número estranho, só recebo ligação de gente que tem na minha lista de contatos. Números estranhos eu não atendo. Aí a amiga dela entrou em contato com ele. Na verdade, essa amiga dela sempre ia visitar ele para saber como ele estava. E até o pessoal achava que ela estava interessada nele, mas não era interesse. Ela só estava preocupada porque sabia que ele era um cara bom. Numa dessas que ela estava visitando ele, a ex-noiva veio e pegou os dois conversando. Aí, vocês estão me traindo. Isso nos leva a crer que a pessoa que trai sempre acusa você de estar traindo. Sabe por quê? Porque por ela trair, ela acha que todo mundo é safado, sem caráter que nem ela. Então, lembrem-se disso. Quando você estiver numa discussão com seu companheiro ou com sua companheira, se te acusarem de traição é porque essa pessoa faz isso. Porque geralmente o traidor acha que todo mundo é imperfeito que nem ele é. Todo mundo é safado e não presta que nem ele é, não é? Bom, e essa história ainda não terminou. A amiga contou para ele que o namorado safado da ex-noiva dele
não quis assumir a criança e que ele que sustentou o casal de amantes durante o relacionamento. Todo o dinheiro que a noiva pegava dele, ela bancava o amante dela, que abandonou ela, deixou ela com uma gravidez, não assumiu e, na verdade, sumiu. Eu acho que ela teve um castigo merecido, não é? E vida que segue. Vou dar uma dica para vocês sobre redes sociais. Você que tem a sua esposa, que ela fica postando muitas fotos ousadas na internet, entenda de uma vez por todas. Quando a pessoa posta fotos na internet, fotos ousadas, ela não está postando para o parceiro ou para a parceira. Está postando para as outras pessoas verem. Na verdade, o que ela mostra com isso é que está querendo ser desejada por outros ou mostrando para possíveis e prováveis amantes que já estejam acontecendo algum caso. E isso vale nos dois casos, tá, gente? Homens também fazem isso, postam fotos sensuais e expõem na internet. Na verdade, o casal deveria, caso for fazer isso, mandasse fotos no privado para o parceiro ou para a parceira, né? Não para todo mundo da internet ver. Então lembre-se, quando a pessoa se insinua muito, tanto virtualmente quanto na vida real, quando a pessoa sai com você, se veste comumente, mas quando sai sozinho ou sozinha, se veste de uma forma linda demais, sensual demais, tem coisa errada aí, tá certo? O outro caso é o seguinte: tinha um cara que ele tinha um irmão gêmeo e ele tinha uma noiva, né? Ele estava para casar. Aí um dia a noiva ligou para ele e falou: "Tô indo para sua casa agora, você chega a que horas?" Aí ele: "Daqui a 1 hora mais ou menos." Aí ela foi para casa do noivo, tava lá os pais do noivo e ela entrou no quarto do noivo e foi se deitar na cama. Aí na hora que o noivo foi chegando, que estacionou o carro dele, adentrou a casa, ela só ouviu o barulho do carro e ouviu o barulho da porta do quarto se abrindo e a pessoa pulou sobre ela e começaram a se beijar. Nessa de se beijar, ela percebeu algumas coisas estranhas, diferentes. A pegada era diferente, não era a mesma pegada maravilhosa do noivo. Mas estava tudo escuro, de repente ela só viu alguém ligar a lâmpada e era o noivo dela. Quem estava beijando ela era o irmão gêmeo do noivo. Nossa, aí aquela briga feia, ofensas, o noivo ofendendo muito ela, dizendo que ela já estava traindo ele há tempo, com o irmão dele, e aquela discussão horrorosa. Eles terminaram ali mesmo, ela saiu chorando, né, triste demais, sofrendo muito. E antes que eu me esqueça, esse negócio de você se interessar por alguém que tem irmãos gêmeos ou irmãos muito parecidos é complicado. Porque você confunde, às vezes, por exemplo, vendo de longe, não é? Você acha muito parecido e às vezes fica olhando aos poucos. É claro que você vai vendo que eles andam de forma diferente, falam de forma diferente, têm um tom de voz diferente, mas é bem complicado isso. A forma de agir é diferente. O que te encanta é diferente. Você sabe disso, mas é bem complicado porque você fica na dúvida. Você olha de longe e será que é ela? Será que não? Aí você fica olhando e de repente você percebe, não, não é. Pelo jeito é a outra, é a irmã ou o irmão, né, no caso aí das outras pessoas. Mas é bem complicado. Eu até entendo. E nesse caso da história, ela não teve culpa nenhuma porque ela não sabia quem era. E essa história se desenrola da seguinte forma: o noivo encheu a cara nesse dia, não é? A vida dele estava destruída e ele sofreu um acidente de carro e ficou internado. Ela ficou super preocupada e ela pediu o pai que acompanhasse o caso, fosse ao hospital, mas que ela estava envergonhada, não é? Ela não sabia o que estava acontecendo, se os pais do noivo estavam acreditando nela ou, né, no outro gêmeo, mas o pai dela foi ao hospital, né,
perguntando como é que o rapaz estava, e o rapaz foi se recuperando aos poucos. Aí chegou um dia que ela estava em casa, quando ele saiu do hospital, ela já ficou sabendo que ele foi para casa. Aí vocês não vão acreditar. Quando ela estava na casa dela, ela recebeu a visita do sogro, da sogra e do ex-noivo. Eles entraram, ela abraçou ele chorando, dizendo para ele que ficou muito triste com ele por não ter acreditado nela, porque ela não fez nada. Aí eles se sentaram, aí os pais foram contar para ela que o outro irmão, gêmeo, se sentindo culpado, contou para os pais que, na verdade, ele estava com ciúmes que o irmão gêmeo dele iria se casar e ele iria permanecer solteiro. Ele pegou, na hora que o irmão foi chegando, sabendo que o irmão iria pegar o que iria acontecer, ele abriu a porta, pulou sobre ela e simulou estar fazendo algo com ela, tanto que eles estavam com roupa, não é? E ela sabia que o noivo iria chegar àquela hora. Então, se ela fosse fazer algo de fato, ela faria num horário que o noivo não estaria presente, é claro, não é? Mas nessas horas você não pensa racionalmente, né? Você não pensa em nada disso. E esse irmão gêmeo safado contou tudo para os pais. E o noivo dela veio pedir perdão a ela porque ele não conseguia esquecer ela. Ele sabe que o erro foi dele de ter confiado no irmão. Aí eles se abraçaram e ela perdoou. Aí a coisa mais engraçada dessa história é o seguinte, vocês não vão acreditar. O outro irmão foi e confessou aos pais que fez isso tudo porque os pais nunca aceitariam o relacionamento dele. Porque aquele irmão gêmeo, ele era gay. Então ele se interessava por homens, ele não tinha atração por mulheres. Aí a família, né, entrou em desespero, aquela choradeira, não é? Mas os pais disseram que queriam que ele fosse feliz da forma que ele conseguisse ser. E que os pais não iriam interferir em quem eles se relacionam, porque isso é função dos filhos decidirem. Bem sábio esses pais, não é? Mas o clima ficou estranho, né? Você imagina, você casando com uma pessoa e a pessoa sabendo que você já beijou ou fez outras coisas com o irmão ou com a irmã dela. Olha só que doideira. É um negócio complicado, né? Mas é uma história que acontece muito, né? Você vê essas coisas acontecendo. E mais uma vez, esse negócio de você, né, confundir a pessoa que você está com outras, isso pode acontecer muito. Agora, quando está perto de você, você se confundir, aí eu já acho que tinha alguma intenção sua. Eu, quando vejo perto, eu sei quem é quem, mesmo que sejam gêmeas. Não importa. Eu tenho primas gêmeas. Eu sei quem é quem perto de mim. Longe não. Longe eu não sei. Se estiverem as duas vindo de longe, eu não vou saber. Agora perto eu sei. E mesmo que eu conviva pouco, mas eu sei, porque as duas têm jeitos e comportamentos diferentes. Agora ainda mais que uma está com cabelo mais claro e a outra com cabelo mais escuro. Mas dá para saber, pelo jeito, o jeito de falar, dá para saber. O problema é que quando você ama alguém, eu não sei se acontece isso com vocês, vou saber agora, vocês vão me dizer. Mas quando você ama muito alguém, no meu caso, eu amo muito uma garota, toda vez que passa alguma mulher de longe assim, que tem um cabelo da mesma forma, eu quando olho, parece que eu estou vendo a garota. Aí eu fico olhando assim, aí vejo pelo jeito diferente e falo, não, não é. Então, quando você ama muito alguém, em qualquer lugar que você vai, você tem a sensação de estar vendo aquela pessoa. Isso acontece, algumas pessoas dizem que isso acontece. Não sei se acontece isso com todo mundo, mas comigo acontece. É um negócio complicado demais. Parece que a pessoa não sai da sua cabeça e que está te perseguindo, né, o tempo todo, não é? É um negócio impressionante. E da mesma forma, quando você não vê a pessoa amada por um longo tempo, a sua vida se torna uma tortura. Você fica sentindo falta, saudade. Eu acho muito bonito o amor, mas o amor às vezes traz
muita dor. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se puder, inscreva-se para me ajudar e até o próximo. Tchau, tchau.